Eis o limiar do abismo, onde a esperança se esvai como areia entre os dedos. À frente, o insondável tapete rubro do Mar Vermelho, barreira intransponível. Às costas, o eco aterrador da vingança de Faraó, o clangor dos carros de guerra, a poeira erguida pelos cascos de uma fúria implacável. Para os filhos de Israel, recém-libertos das correntes do Egito, a doce melodia da liberdade transformava-se num lamento fúnebre. Encurralados, sentenciados, o deserto prometia ser seu túmulo, o mar sua mortalha. Era este o fim da jornada? Ou seria este o palco desolador, onde o Eterno desvelaria o seu poder, para além de toda compreensão humana? O silêncio opressor era quebrado apenas pelo choro dos desesperados e o sussurro do vento, prenunciando ou a aniquilação ou o mais estupendo dos milagres. A memória da escravidão ainda marcava suas peles, o gosto amargo de séculos de servidão persistia em suas bocas. Mas a promessa de uma terra onde jorrava leite e mel, sussurrada por Deus a Moisés, acendera uma chama em seus corações. Agora, essa chama vacilava sob a sombra da aniquilação iminente. O povo, fitando a vastidão aquática e o exército que se aproximava, ergueu um clamor de angústia contra Moisés. Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O medo, veneno insidioso, corroía a fé recém-descoberta, transformando a gratidão em amargura, a esperança em desespero lancinante. Cada instante era um passo a mais na direção da morte certa, e o coração de Israel fraquejava. Mas Moisés, homem de Deus, portador da vara que desafiara impérios, não se deixou tragar pelo pânico coletivo. Seu semblante, embora carregado pela gravidade do momento, refletia uma confiança que transcendia o visível. Ele se voltou para o povo, e sua voz firme como rocha ecoou sobre o tumulto. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Palavras de um poder incompreensível para corações tomados pelo terror, mas sementes de uma intervenção divina que já estava em movimento. Moisés clamou ao Eterno, não com palavras de dúvida, mas com a urgência de quem conhece a fidelidade do seu Deus. E a resposta veio, não em sussurros, mas em diretivas claras e poderosas. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar. Para onde? Para dentro do mar impiedoso? A lógica humana se estilhaçava diante da ordem divina. Então, um fenômeno extraordinário se manifestou. O anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e se pôs atrás deles. A coluna de nuvem, guia e proteção, moveu-se da dianteira e estacionou-se na retaguarda, interpondo-se entre o acampamento dos israelitas e o exército dos egípcios. Para os egípcios, a nuvem era escuridão e confusão, paralisando seu avanço noturno. Para Israel, ela se tornou luz, uma vigília luminosa na escuridão da mais longa das noites. O tempo parecia suspenso, cada segundo esticado ao limite da resistência. Enquanto o inimigo era contido pelas trevas sobrenaturais, Moisés, obedecendo à voz do Altíssimo, estendeu sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas, antes uma massa disforme e ameaçadora, começaram a ceder. O vento não era uma brisa comum, era o sopro do Criador, moldando a criação segundo o seu propósito. A fúria líquida foi domada, as profundezas expostas. O que se seguiu desafia a descrição, transcende a imaginação. O Mar Vermelho,
Aquele vasto corpo de água dividiu-se. As águas foram partidas, acumulando-se como muralhas colossais à direita e à esquerda. Entre elas, um caminho seco emergiu, onde antes havia apenas o abismo marinho. O leito do mar, úmido e misterioso, tornou-se terra firme sob os pés dos escolhidos. Era um corredor de salvação, flanqueado por paredes de água suspensas por um poder invisível, mas palpável. O cheiro do lodo exposto misturava-se ao sal marinho, enquanto o som das águas represadas ressoava como um trovão contido. Os israelitas, inicialmente hesitantes, testemunharam o impossível e, impelidos pela ordem divina e pela urgência da situação, começaram a marchar. Homens, mulheres, crianças, rebanhos, uma nação inteira atravessando o coração do mar, em terra seca, sob a luz da presença protetora de Deus. A fé, antes vacilante, transformava-se em assombro reverente a cada passo dado naquele caminho milagroso. Era a jornada da morte para a vida, do desespero para a redenção. Os egípcios, sob o comando de um faraó endurecido e cego pela arrogância, viram o caminho aberto e, em sua presunção, não hesitaram. Persegui-los-emos, alcançá-los-emos, repartiremos os despojos, fartar-se-á deles a minha alma. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Assim pensavam, não reconhecendo o dedo de Deus, mas apenas uma anomalia da natureza que poderiam explorar. Adentraram o mesmo corredor entre as águas, seus carros de guerra e cavalaria impetuosa, buscando a presa que lhes escapara. Mas o terreno, firme para os pés dos hebreus, tornou-se traiçoeiro para as rodas dos carros egípcios. Deus embaraçou-lhes o caminho, e a perseguição tornou-se lenta e difícil. A dúvida começou a infiltrar-se nas fileiras egípcias. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Tarde demais. Ao amanhecer, quando o último dos israelitas alcançou a segurança da outra margem, a ordem divina soou novamente para Moisés. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés obedeceu. E o mar, antes submisso ao comando divino que o dividira, agora retornava com fúria incontida ao seu leito natural. As muralhas líquidas desabaram. As águas encontraram-se com um estrondo cataclísmico, engolindo tudo em seu caminho. Carros, cavalos, príncipes, guerreiros, a elite do exército de Faraó foi tragada pela vastidão aquática. Nenhum só deles sobreviveu. O poder que salvara Israel tornou-se o juízo implacável para seus opressores. As ondas que foram refúgio para uns foram sepultura para outros. Naquela manhã, à beira-mar, Israel viu os cadáveres dos egípcios arrojados à praia. O temor do Senhor apoderou-se do povo. Viram a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. A libertação não era mais uma promessa distante, mas uma realidade palpável, selada pelo poder e pela justiça do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Mar Vermelho não era apenas uma fronteira geográfica, mas o marco eterno de uma intervenção que reescreveu a história da salvação. Este evento ecoa através dos séculos, não como uma mera fábula antiga, mas como um testamento vibrante da soberania de um Deus que intervém, que liberta e que julga. Quantas vezes nos encontramos encurralados, com nossos próprios mares vermelhos à frente e exércitos de problemas nos perseguindo? O desespero bate à porta. A lógica humana grita que não há saída. Mas a história de Êxodo 14 nos conclama a olhar para além do visível, a invocar a fé que move montanhas e divide oceanos. A mesma mão que abriu caminho para Israel pode abrir os seus caminhos. O mesmo poder que destruiu a opressão egípcia pode quebrar as cadeias que te prendem.
Não permita que o medo sufoque a sua esperança. Lembre-se da travessia. Qual é o mar que Deus precisa dividir em sua vida hoje? Clame por essa intervenção, confie na sua fidelidade e esteja pronto para marchar rumo à sua libertação. Se esta mensagem tocou seu coração e fortaleceu sua fé, inscreva-se para receber mais conteúdos que alimentam a alma e compartilhe esta poderosa história de livramento. Que a coragem de Moisés e o poder do Eterno inspirem seus passos.